Amada igreja, semana passada eu não estava aqui, mas graças a Deus agora nossa equipe de mídia está voando. E, inclusive a gente consegue assistir as pregações pelo YouTube. Se você não sabe disso ainda, estou compartilhando com você. Né? No YouTube tem as nossas pregações de um tempo para cá. E eu estava lá vendo a pregação do pastor Henrique, que não está aqui hoje na igreja, porque ele está na missão do barco, viajou ontem e não pôde estar presente com a gente hoje. Mas a gente deu início a uma série, Juntos para Pertencer. E eu te convido, se você não viu a primeira palavra dessa série, você acessar no YouTube da nossa igreja e lá você vê. E hoje eu vou estar trazendo a segunda palavra dessa série. E é interessante que quando a gente pensa em Juntos para Pertencer, é algo que realmente fala no meu coração, é algo realmente que fala na minha vida, porque é assim que eu vejo a Igreja Metodista Movement. Um povo que juntos temos que ter essa ideia de pertencimento. Né? E a palavra de Deus ela vai falar em diversos textos sobre isso. Né? Em Hebreus 10, 25, você pode só ir ouvindo, daqui a pouco eu vou pedir para você abrir sua Bíblia. Diz assim, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajamos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Né? Salmo 133, 1 vai dizer o seguinte, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Textos muito conhecidos, mas textos que falam dessa ideia de estarmos juntos, de crescermos juntos, de fazermos parte junto do ministério que Deus tem. E é fato que quando Deus nos criou, Ele nos fez com essa necessidade de não estarmos sozinhos. Né? Você pode ver que, em raras exceções, quando Ele fala ali na Bíblia, vai para o seu canto orar, quando Ele fala assim, vai no secreto, em raras exceções, quando Ele sai para orar, em particular com Deus, mas a grande parte do momento, Jesus está envolvido com quem? Com discípulos, com pessoas. É interessante quando a gente vê toda a criação, né? Os animais, os seres humanos, insetos, peixes, aves, eles são mais seguros quando estão em bandos. Eles caminham em bandos, caminham juntos. E é muito interessante que lá em Gênesis 2, 18, Deus fez a criação, é o tema que vai ser abordado aqui na EBF, né? Mas Deus está ali com toda a sua arte, toda a sua criatividade, criando o mundo. Dia após dia, dia após dia, dia após dia, Ele cria o homem. Só que num certo momento Ele pega e olha e fala assim, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então Deus olhou para o homem e viu assim, cara, olha que tudo que eu fiz é bom. E o homem é muito bom. Mas não é bom que ele esteja só. Sabe, Deus desde lá do início olhou para cada um de nós e viu assim, andar sozinho, estar sozinho, não faz parte do que Deus tem para a nossa vida. E não vem só aí. Salomão vai dar um conselho em Eclesiastes 4,12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Seja lá em Mateus 18, 20, vai estar escrito assim, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Paulo vai dizer assim, em Romanos 16, 5, saudem também a igreja que se reúne na casa deles. Saudem o meu amado irmão Epineto, que foi o primeiro convertido de Cristo na província da Ásia. Sabe, se você for andar, caminhar na Bíblia, vários textos vão te guiar para momentos de comunhão, momentos de estar junto, momentos de andar com pessoas e não viver uma vida sozinho. E qual é o elo central dessa nossa comunhão? Qual é o elo central da família de fé? Qual que é o elo? 1 João 1,3 vai dizer o seguinte, nós lhe proclamamos que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Cristo. O centro da nossa comunhão não sou eu, não é você, é Cristo. Em Cristo nos reunimos, em Cristo somos um, em Cristo crescemos, em Cristo avançamos. Em Cristo, com Ele sendo o centro, nos guiamos. Como é que eu falo sempre...
Como é que eu falo sempre quando eu estou ministrando um curso de casados, quando eu estou falando com alguém que está namorando, alguém que está querendo dar um passo a mais? O maior jeito de você se aproximar da sua esposa é você se aproximar de Cristo. Porque Ele é o ponto comum no relacionamento de vocês. Ou, no mínimo, deve ser o ponto comum. Então, independente de onde você está, quando você se aproxima de Cristo, você se aproxima um do outro. E esse é o elo da nossa família de fé, Cristo. É Cristo que nos guia. E agora eu queria te pedir que você tivesse abrindo a sua Bíblia, em Efésios 4:16. Todos esses textos que eu li agora foi só para dar uma introdução da nossa série de mensagens que está sendo corrido. O pastor Henrique leu algum deles, eu li alguns outros e complementei. Mas é para dar essa ideia de estarmos juntos. E hoje o tema da nossa mensagem é o valor de crescermos juntos. O valor de crescermos juntos. E a palavra em Efésios 4:16 diz assim: dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Sabe, quando todas as partes estão unidas, juntas, é que o nosso corpo cresce. Em 1 Tessalonicenses 5:11 vai dizer assim: exorte-se e edifique-se uns aos outros. Então, quando pensamos nisso, olhamos nesse sentido, começamos a ver que Deus tem algo especial quando Ele fala em união, quando Ele fala em pertencer, quando Ele fala em crescer. Precisamos crescermos juntos para nos tornar semelhantes a Deus. Eu estava aqui conversando com a equipe que serviu no nosso culto de hoje, e durante a palavra vamos fazer alguma menção a eles, especificamente. E é interessante que Jesus, quando veio ao mundo, Ele veio com uma missão definida. Ele veio para morrer em nosso lugar, ressuscitar e assim nos dar livre acesso ao Pai. Ele foi o elo que nos ligou novamente. O pecado tinha nos afastado de Deus e agora estamos juntos novamente. Ele veio com essa missão. Mas sabe qual que é o mais interessante dessa missão? Quando ele chegou aqui, veio ao mundo, viveu, cresceu, ele não fez nada sozinho. Ele levantou homens, mulheres, que caminharam ao lado dele para construir uma obra. Porque ele sabia que não havia o porquê a missão ser cumprida de forma individual. E é interessante quando a gente vê, né, isso Jesus já pensando assim. Paulo vai falar lá em Efésios e em Tessalonicenses, né, ele vai dar ênfase disso, que o corpo ele vai crescer junto. Cada um fazendo a sua parte e crescendo junto. Deus tem um propósito final para a gente. Todos nós que caminhamos aqui na terra, caminhamos focados, ou pelo menos deveríamos, caminhar focados com os nossos olhos no céu, porque lá é a nossa casa, é de lá que viemos, é de lá que vamos retornar. E Deus espera que nesse intervalo entre que estamos aqui e que vamos voltar para lá, possamos juntos crescer, juntos caminhar, avançar, um ajudar o outro, um fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua parte e assim crescendo espiritualmente. Né? E como eu posso crescer espiritualmente? E além disso, o que eu posso fazer para ajudar os outros a crescer espiritualmente? A Bíblia vai sempre nos dizer que não dá para fazer isso sozinho. Você precisa de outras pessoas na sua vida. Provérbios 27:17, Salomão vai escrever o seguinte: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Sabe, a Bíblia está repleta de textos que nos levam para frente, no sentido de caminhar lado a lado com alguém. Eu tive 3 meses fora aqui aproximadamente, né? E comigo teve o Rafael, o Nésio, que não está aqui hoje, da igreja, e lá a gente afiava o ferro direto.
um com o outro, pau quebrando daqui, quebra de lá, ajusta daqui, e a gente foi crescendo, foi avançando, foi indo, até que concluímos, voltamos todo mundo ontem, feliz e contente. Saímos de uma temperatura de casaco, quando pousamos aqui, Deus me livre, rapaz. Já tinha desacostumado, quente. Rapaz, o ar está ligado direto. Falei, tinha acostumado com isso lá, a gente estava dormindo de coberta, enrolado de meia. Caramba, 11, 12. Chega aqui, 27 com sensação de 40. Deus me livre. Mas sabe, caminhamos juntos, passamos tempos juntos, e estamos andando juntos, e vamos seguir caminhando juntos. E nem sempre a gente concordou, nem sempre a gente estava, ok, mas a gente estava um ao outro se alinhando, e caminhando, e avançando. E Deus ministrou poderosamente na nossa vida nesse tempo, nos deu experiências pessoais incríveis, e em coletivo também. E como é que a gente vai fazer, então, para que a gente possa ajudar os outros a crescer, para que nós mesmos possamos crescer, E o caminho é através das nossas afirmações do valor pessoal dos outros. Precisamos afirmar as outras pessoas. Precisamos afirmar cada um, precisamos afirmar aquela pessoa que está do nosso lado. E quando eu afirmo o valor, acontece algo incrível. Porque é a demonstração do amor. É nesse momento que a gente está ministrando Jesus. Quando a gente olha Jesus, ele valorizou as pessoas. Quando ele chega, ele está caminhando, voltando com os discípulos, ele passa ali certo momento. Ele para num poço, onde que não tinha nada a ver, não era bem-vindo. Ele para e começa a conversar com uma mulher. Eu já preguei sobre isso aqui algumas vezes. A mulher samaritana, e ali nada mais ele vai pegar e vai reafirmar ela, pedindo água a ela. Dando a ela, naquela situação, afirmando que ela poderia o ajudar. Jesus, na sua caminhada, ele vai ali passando e falando e reafirmando os discípulos. Vocês, sim, vão conseguir, vamos lá, vamos caminhar. A gente precisa afirmar. Quando você faz isso com as pessoas, você empurra elas para frente. Você ajuda elas a crescer. Quando alguém faz isso com você, você cresce. Então, esse é importante, a gente precisa afirmar a pessoa. E a pergunta que vai ficando é como? Como fazer isso? Como eu posso decidir afirmar as pessoas, o valor dessas pessoas diariamente? Como é que eu posso fazer isso? E o que eu quero caminhar com vocês é 5 pontos que vão te ajudar a você investir nisso, para que possamos crescer juntos, investir na vida das pessoas. E o primeiro ponto é ame e traga para perto. Em Mateus 22, 39 vai dizer assim, e o segundo e semelhante a ele é, ame ao seu próximo, como a si mesmo. Sabe, quando eu vejo esse texto é um texto interessante, Jesus está ali, chega os religiosos da época, começa a questionar Jesus, qual que é o maior mandamento, qual que é o maior mandamento? Jesus pega, olha para eles, e ele vai sintetizar os 10 em 2. Ama o teu Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração. E aí, ele vai para o segundo, e o segundo é, ame o seu próximo, como a si mesmo. Quando ele fala isso, ele sintetiza os 10 mandamentos, resume em 2 e nos dá um desafio. É muito melhor a gente amar, trazer para perto, do que desprezar, do que diminuir as pessoas. É muito mais nós, seres humanos, eu, você, e eu digo eu porque começa comigo, eu sou assim. A vontade que dá quando alguma coisa está errada, as pessoas estão erradas, dá vontade da gente tocar fogo neles. Ou é só eu? Não, teve uma risadinha aí, o pessoal deu uma risada, ficou meio tímido, ou é só comigo? Não, né? Obrigado. Quem falou não? Não é só comigo, eu sei. A vontade que dá é de dar um soco e pronto. E resolve o problema. Sabe, e nós temos a tendência de querer diminuir os outros. Nós temos a tendência de, quando estamos numa situação ruim, querer que os outros também fiquem. Mas por quê? Por quê? Porque está dentro da gente. Essa natureza pecaminosa, ela tenta pular para fora todo o tempo. Ela tenta sair todo o tempo. E você tem que lutar com isso. Você tem que lutar com isso e trazer para dentro.
Trazer de volta e falar assim, epa, eu sou filho de Cristo, você não vai me controlar. Em Romanos 14, 10 vai dizer assim, por quê? Por que despreza seu irmão? Pois todos comparecem diante do tribunal de Deus. Sabe, a grande pergunta é por que você vai tratar o seu irmão mal? Por que você vai falar mal do seu irmão? Por que você vai desprezar do seu irmão se, no grande dia, todos vão comparecer diante do tribunal? Todos vão sentar, todos vão olhar, né? E aí a questão é quem eu sou? Quem é você para achar que pode desprezar o seu irmão? O que é que você tem tão a mais assim, que te dá o direito de você estar numa posição onde que você vai desprezar o seu irmão? Eu fico pensando se nós, pecadores e falhos do jeito que somos, Jesus santo, incorruptível, o cara, nos ama. Incondicionalmente. Não nos despreza, está sempre disposto a nos receber de novo. Por que motivo? Eu, pobre pecador falho, tenho o direito de agir assim com meu irmão. Ou pensar que tenho esse direito. Sabe quem gosta dessas atitudes, quem gosta de fazer isso, quem gosta de acusar, apontar o dedo, é Satanás, meu querido. Não é Cristo. Sabe, normalmente quando alguém chega para você e te chama assim para falar assim, cara, eu acho que esse caminho que tu está indo está errado. Esse cara não está querendo te acusar. Ele está querendo te mostrar o caminho melhor. Mas aquele que chega para você e fala assim, pô, é assim mesmo, tem jeito não, tu só sabe fazer isso, o caminho que você consegue andar é só esse. Você fez isso, isso e isso. Você está andando desse jeito. Com vários dedos te apontando, cara, isso não tem a ver com Cristo. Isso tem a ver com outro, que é o acusador. É Satanás. Deus tem algo para fazer na sua vida, Ele quer fazer na sua vida, Ele vai fazer na sua vida. E sabe onde que começa? É através de pessoas. É através de mim e de você. Deus quer usar você para amadurecer o seu irmão. E quer usar o seu irmão para te amadurecer. Sabe aquela pessoa que você olha assim e fala assim, Vou pensar um ditado melhor do que um santo bateu com o meu, porque eu acho que não combina, né? Não é não? Acho que não combina, né? Não vai ficar legal daqui. Mas você entendeu? É isso que dizem por aí. Ai, meu Deus, depois tu corta essa parte aí, senão eu tô enrolado aí. Meu Deus do céu. Tô brincando. Mas, sabe, quando você olha e fala assim, de cara eu não me dei com essa pessoa aí, ou começa a caminhar com essa pessoa e fala, não, isso é canseiro demais. Tu já parou para pensar que essa pessoa talvez está olhando para tu e falando a mesma coisa? Tá doido, isso é canseira. Sim. Isso não é para mim, não. Não é? E às vezes é assim, amada igreja. Às vezes a gente caminha desse jeito, às vezes essa é a realidade, e a gente finge que não é. Mas é. Às vezes não combina. Às vezes você olha para a pessoa e etc, e você não quer aquilo, mas será que Deus não quer te ensinar alguma coisa através da vida dessa pessoa? Deus não quer ministrar algo através dessa diferença que essa pessoa tem? Deus não quer falar algo especial através desse detalhe? Não estou dizendo que é fácil. Certo? Não estou no mundo da lua. Não estou viajando na maionese. Eu sei que é luta. Mas será que não é Deus que está querendo te fazer um pouco melhor? Para que você possa, junto com Ele, crescer. Porque é em unidade. E aí, às vezes, você olhou e falou assim, rapaz, palavra doida essa do pastor. Sabe, é porque Deus tem esse chamado para a gente, pô. Caminharmos juntos e crescermos juntos. 1 Coríntios 12, 6 vai dizer assim, há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em nós. Tu já parou para pensar que o jeito que Deus fala comigo é o jeito diferente que Deus fala com Rafael? Rafael, quando vai orar para pregar uma palavra, como é que ele faz, Nívia? Pô, Nívia, cadê a Nívia? Está ali. Lá embaixo. Rafael entra na tenda. Não é, Rafael?
Ele vai para a tenda. E isso, ele puxa o lençol, se cobre e vai orar lá, pedir Deus, fala comigo. É o jeito dele. Ah, Rafael, uma benção. Obrigado, tá? Tempo que eu tive fora, o pastor Henrique fora. Só ouvi elogios sobre a sua vida, que Deus te abençoe, tá? Deus tem um plano na tua vida maravilhoso. Mas fora isso, fora a brincadeira da tenda, Deus tem um jeito de falar comigo, um jeito de falar com você, é diferente, um jeito de agir através de cada pessoa. Deus trabalha de forma diferente. Mas, na forma diferente, Ele nos traz uma coisa interessante, que precisamos um do outro. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Até o fim. Essa daí só os antigos conhecem. Pastor Calito Paz, pastor de uma das maiores igrejas no Brasil, em número, ouso dizer, maior. Ele diz o seguinte: se você está fazendo algo sozinho, é porque não é tão grande. Porque se está fazendo algo grande, você não faz sozinho. Se o que você está fazendo é sozinho, meu amigo, tu pode ter certeza, não vai ser grande. Porque coisas grandes a gente faz com os outros. A gente faz caminhando junto. A gente avança junto. A gente vai junto. João 15:9 vai dizer o seguinte: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneça no meu amor. Cristo vai trazer a ideia de permanecer no amor, de união, o povo, a igreja, eu, você, juntos, caminhando juntos. Eu sei que tem pessoas difíceis de amar na igreja, meu querido. Eu sei, fique em paz, eu sei, você sabe. Eu sei que tem pessoas difíceis de você amar na tua escola, no teu colégio, no teu trabalho, na tua faculdade. Eu sei que tem pessoas difíceis, eu sei que tem. É assim. Mas quando Jesus escreveu o texto, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Quando Cristo permitiu que fosse escrito o texto lá, ame o seu próximo. Ele sabia desses problemas todos que teria. E mesmo assim ele permitiu. A pergunta é: quem você precisa amar? Que tal você renovar o seu amor hoje? Que tal quando terminar, eu ia mandar você fazer isso agora, mas que tal quando terminar o culto aqui, você pegar seu celular, abrir uma mensagem do WhatsApp e pensar naquela pessoa que faz um tempão, você, por algum motivo, mandar mensagem para ela, falar assim: hoje Deus ministrou no meu coração. Eu quero te falar assim, desculpa aí, foi mal, dei mole, vacilei. Quebra meu galho aí, alivia, me perdoa, te amo. Sabe, precisamos botar em prática o que Deus tem. O que Deus tem preparado para nós. O segundo ponto é: ofereça atenção. Gálatas 6:10 vai dizer assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. É possível você amar, é possível você chamar para perto e mesmo assim não dar atenção. E aí você fala assim: que é isso, pastor? Isso é impossível. É impossível? Vamos tirar uma dúvida. Se é só comigo, que às vezes tem coisa que acontece só comigo e eu vou corrigir, eu estou corrigido, eu estou apanhando aqui, eu estou tomando minha coça aqui, eu estou me ajustando. Você está lá na tua casa de boa. De boa. Vamos ver um filme. Aí você chama alguém para ver um filme. Seu amigo, sua família, seus filhos, sua esposa. Aí você começa a ver o filme. E aí você está conversando sobre o filme e daqui a pouco você está onde? Alguém falou. Pode falar. No celular. Eu tenho certeza. Ou é só comigo que acontece isso aí? Ou é só comigo que a gente senta na mesa para comer e daqui a pouco está com o celular? Você deixou de amar sua esposa por causa disso? Deixou de amar seu filho por causa disso? Você deixou de fazer alguma coisa por causa disso? Simplesmente você não está dando atenção por causa disso. Eu estou dando um exemplo pequeno, real e que provavelmente acontece na minha vida. Vou falar só na minha. Não fala nada de vocês não, que cada um tem a sua. Se encaixou na sua vida, você pega para você e fala assim: vou ficar mais atento à próxima. Mas já que encaixou, porque eu sei que encaixou,
É aí onde você olha que é possível você amar e não dar atenção. Sabe, é possível você estar aqui na igreja caminhando com esse irmão do teu lado, você dizer para ele que ama e tudo e não dar atenção. Eu tenho buscado, eu tenho um hábito, eu tenho dificuldade, às vezes eu erro, às vezes eu esqueço, mas eu tento. Sempre que tem um aniversário eu mando uma mensagem, falo com a pessoa, às vezes eu esqueço, erro. Mas sabe, eu estou buscando dar atenção, tentando, e eu vejo a igreja participando, é muito importante. Ou às vezes você olha para o lado, teu irmão está triste, tipo assim, está triste, você olha para o lado aí, dá uma olhada para o lado aí, dá uma olhada para o lado, olha para o lado, olha, pode olhar, isso. Isso. Viu, a pessoa que está do seu lado aí? Sabe aquela pergunta que você faz assim? Tá tudo bem? Aí sabe qual que vem a resposta? Tá. Tá. Aí tu pensa e fala assim, tá. Ela resumiu em 2 letras, tá. Eu acho que tem coisa errada aí. Só que aí o que vai acontecer? Se você dá continuidade, vai acontecer o quê? Vai dar trabalho, né? Porque vai falar qual é o problema, aí vai contar para você a história, aí você já queria estar onde? Ir embora, porque você quer sair correndo, porque você quer ver os gols do Chelsea no Fantástico. Sei lá, cara, nem sei o que dá mais no domingo à noite. Mas você quer fazer alguma coisa. E aí você sai correndo e não pergunta o tá. Mas você viu que tinha alguma coisa errada. Você viu que estava faltando. Por que você não deu atenção? Dá atenção, gasta tempo. Dá atenção, gasta um pouco mais de nós mesmos. E muitas das vezes não queremos nos doar um pouco mais. Mas sabe como é que vamos crescer juntos se não estamos dispostos a oferecer atenção? Terceiro ponto, trate com afeição. Em 1 Tessalonicenses 2:8 vai dizer o seguinte, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhe não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Quando você vai olhar nesse texto aqui, nesse versículo específico, nessa parte que vai falar da afeição, é um termo utilizado ali no grego que dá a ideia de um amor, tipo assim, de um pai se relacionando com a criança, de algo realmente íntimo, de algo profundo. E quando eu penso nisso, do pai se relacionando com a criança, eu me lembro ontem, né? Eu estava lá, cheguei em casa ontem, depois desse tempo todo fora, aí vem Valentina correndo e já pula, aí já pula, tu respira, te agarra, aí vem Gabriel, agarra na perna, aí vem Bruno, agarra nos braços. Não, Bruno? Tá bom, desculpa. Cheguei ontem, né, no aeroporto junto com o Rafael, e estava lá as filhas dele, vieram correndo, abraçando, coisa e tal, prepararam o cartaz ficou com a Cláudia tentando segurar o cartaz, o balão e tudo, e as crianças já tinham ido embora. Sabe, porque tem essa ideia de quando você fala de filho, pai, tem essa ideia do abraço, do carinho, sabe, algo mais profundo. Quando você olha um bebê, ali, olha que coisa mais linda. Ai, meu Deus. Tem bebê que não dá vontade de apertar? Não tem. Bebê é sinal de aperto. Dá vontade, você tem que se controlar, que dá vontade de morder. Não é isso aí? Eu falando aqui coisas práticas, coisas da vida que acontecem. Sabe, essa ideia de você pegar juntinho assim, botar assim, apertar. Quando o bebê está chorando para os pais aí, qual que é o melhor remédio para o choro? Colo. Melhor remédio para o choro é colo. Você dá um colinho e fica ali, ó. É a coisa mais linda, coisa e tal, está perto. Mas sabe o que acontece? A gente acha que quando ele deixa de ser bebê, isso acaba. A gente acha que quando a gente vai crescendo, a gente não precisa mais disso. A gente não precisa mais desse contato, a gente não precisa mais dessa demonstração de afeição. E aí você começa a viver distante. Você já nem aperta mais a mão, que é normal. Apertar a mão era normal. Hoje em dia passou de um aperto de mão para um... É não? Não tem nem mais um aperto de mão, velho. Aí, tranquilo, valeu. Vamos lá. Cara, que isso? Aonde foi que a gente se perdeu, que a gente não tem nem mais o contato com as pessoas, com os irmãos, com os amigos? Um abraço então, nem se fala.
né? Mas comigo não, tá? Antes de ir embora, eu vou ali para a porta, eu abraço todo mundo, quero nem saber. Aí eu não gosto, tá bom. Mas hoje vai dar um abraço sem gostar. Pois se adapta. Mas eu digo isso porque eu falo assim brincando e falo desse jeito. Sabe, porque eu sei que tem pessoas aqui, e eu sei que tem, que o único lugar que ela ganha um abraço é na igreja. Que no momento que ela se sente valorizada, importante, é quando ela entra pela porta ali e está o time de recepção pronto para te dar a mão e falar assim, seja muito bem-vindo. E aí tem um sorriso te esperando que você não consegue sequer entender. Por quê? Por que essas pessoas estão rindo para mim? E aí ela ganha um abraço, talvez o único abraço da semana. Se a pessoa vier uma vez, às vezes o único abraço do mês. Sabe, nesse momento, quando você trata, você dá um abraço, você fala ali com as pessoas, sabe o que acontece? Algo mais do que apenas ouvir uma palavra. Elas chegam e olham e falam assim, cara, nesse lugar eles me percebem, me tratam diferente. Sabe, a igreja não é uma família de fé à toa. A igreja não tem esse nome para aquecermos, temos 500, 600, 700 membros, não. A igreja tem esse nome para ser uma família de fé, para realmente, quando você chegar aqui, ter um alguém para te dar um abraço. Ter alguém para quando você perguntar se está bom, você fala, tá. Fala assim, tá nada, mentiroso. Fala logo o que está acontecendo. Estou aqui para caminhar contigo, vem, chora do que no meu ombro. Ah! É isso. Tá rindo, Rafael? Mas é assim, não é assim? É assim. Sabe? Às vezes eu abraço umas pessoas aqui, umas não. Eu só não abraço quem não quer me abraçar. Porque eu fico ali abraçando quando entra e quando sai. E às vezes passo por aí, eu preparando essa palavra e vendo, né, testemunho de alguns outros pastores. E eu fico pensando, talvez vai ser o último abraço que essa pessoa vai ter esse mês. E aí eu fico pensando, cara, somos uma família, para fazer parte a gente tem que demonstrar isso aí. Tem que dar um abraço. Dá um abraço nessa pessoa que está do teu lado aí. Isso, dá um abraço nela, isso. Deixa ninguém sem abraço não, ó. Tem a irmã ali atrás, ali, alguém vai lá dar um abraço nela. Ali, o irmão ali, ó, alguém dá um abraço. Todo mundo, dá um abraço nessa pessoa aí, dá um abraço. Alguém ficou sem abraço? Eu só não vou descer para abraçar todo mundo, que eu ainda tenho a Santa Ceia para ministrar, senão a gente não acaba não. Trate as pessoas com carinho, trate as pessoas com afeição. Demonstra que essas pessoas são importantes. Porque é assim que crescemos juntos. É assim que crescemos juntos. 4. Honre com apreciação. 1 Tessalonicenses 5,12. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com que estão e se esforçam, trabalham entre vocês. Quando nós estimulamos os outros com apreciação significa valorizar, eleva o valor. Quando desvalorizamos, ou seja, a gente deprecia o valor. Se você quer entender o que é uma depreciação, é só você tirar esse tempo dos últimos anos, esquece esses últimos anos, que esses últimos anos foram meio doidos, mas alguém que já comprou carro nos anos antigos aí, porque hoje em dia tu compra o carro e está aparecendo investimento. Tu compra ele a 50 e está conseguindo vender esse negócio. Isso nunca foi assim na história. Mas agora está assim. Mas tirando essa época, antigamente você chegava na concessionária, comprava um carro novo, nunca fiz isso, mas todo mundo me diz que é assim. Quando você sai da porta, já era, meu amigo. É 10% a menos, já era. Não tem essa. Mas acabou. Não vai vender mais pelo mesmo preço. Vai desvalorizando. Os carros iam desvalorizando. Exceto esse tempo agora. Só Jesus para explicar. Mas fora isso, é assim. Desvalorizar é perder o valor, é não dar importância. As coisas vão desvalorizando, sabe? Mas quando a gente olha, a gente tem como valorizar as coisas. Sabe, um jeito de você valorizar é você apreciando assim, você olhando, valorizando. Eu estava falando aqui dos times aqui, é interessante eu pensar. Quer ver formas que você pode valorizar dentro da sua igreja, dentro desse momento? Pensa só, o time de louvor ele chega aqui para ensaiar 3h30.
3h30 da tarde. Às vezes dá uma atrasada, mas 3h30. Só que às vezes, antes disso, já tem alguém que passou aqui e já ligou o ar-condicionado da luz para dar a vazão no calor no auditório. Mas vamos basear por 3h30. Se você chegar aqui 5h20 e pegar o louvor todo, você valoriza esse pessoal, pô. Que chegou aqui muito cedo para ensaiar. Ele não chegou aqui para ensaiar para você, chegou aqui para ensaiar a Deus. Com certeza, ele não está preocupado se vai ter um, se não vai ter ninguém. Porque a gente vai chegar aqui, vamos louvar e engrandecer o nome de Deus. Mas pensa como é bom. Para o pessoal que está aqui, ensaiou, coisa e tal, e chega, a igreja já está toda. Aquele tempo é diferente, é ou não é, Bruna? Que é a líder do louvor. Fala aí, Bruno. Muito. O seu muito é muito, muito. Pensa só quando você sai daqui. Você está aqui agora, tranquilo aqui, ouvindo essa palavra aqui. Deus está ministrando no seu coração, falando com você. E onde está seu filho? Tem alguém nesse momento investindo a vida, na vida do seu filho. Lançando uma semente. Essa pessoa se preparou durante a semana toda. Essa pessoa estudou, essa pessoa pensou, essa pessoa orou, essa pessoa venceu os milhões de medos que ela tem. O desespero que as crianças vão engolir elas lá embaixo. O desafio do medo de chegar ali na frente, de repente o maluco soltar aquela pergunta que, meu Deus, essa criança não devia perguntar isso não. É mentira aí para os professores? Não rola sempre isso aí. Mas tem alguém lá. Tem alguém que está lá, preocupado com isso. Qual que é o jeito de você valorizar? Qual que é o jeito de você mostrar apreciação com essa pessoa? Sabe, antes de ir embora, simplesmente ir embora, vai lá, pergunta para você ver quem foi o professor de hoje. O professor de hoje foi a tia Nívia. Não é isso aí? E? Tia Nívia e a tia Silane. Antes de você simplesmente ir embora, dá um abraço neles e fala assim, muito obrigado. Muito obrigado. Eu, nesse tempo que eu tive em Brasília, eu fui na igreja onde que eu fui formado, onde que eu desenvolvi o meu ministério, e lá ouvi os professores, né, que investiram na vida do Gabriel. E eu olhava para eles assim e pensava assim, cara, muito obrigado. Vocês foram muito importantes na vida do meu filho. Cara, então a gente tem jeito de apreciar as pessoas. Me diz aqui, seja sincero, você que está em algum time trabalhando aqui na igreja, por que motivo? Por que motivo alguém seria líder na igreja? Para quê? Seja sincero, já parou para pensar nisso? Rapaz, para que o Rafael é líder? O que esse bicho está ganhando para tanta dor de cabeça que ele vai ter? Para que a Nívia? A Fabíola, a Bruna? Para quê? Tem algo muito... Para que serem líderes? Mas essas pessoas se colocam nessa posição. Encara, bota a cara, tapa, pronto para ouvir, pronto para reclamar, pronto para alguém dizer. Pronto para tudo, pronto para ouvir ou puxar a orelha e perguntar assim, cara, cadê tu? E aí, fez isso aqui? Oh, faz a pá, recebo lá, pô, Júnior, cadê? Faz isso aqui, transfere lá para mim. Aí, pô, no final de semana, Júnior lá nos Estados Unidos, não sei aonde, Júnior tem que fazer isso aqui, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí, pô, aí fala, Rafael, cadê a Rafael? Aí Nívia me manda mensagem, está saindo a arte, ou cadê a arte? Não está chegando. Para quê? Sabe, eles poderiam estar tranquilos, eu ia continuar amando, mas eles falaram assim, pastor, conta comigo, eu estou aí para a rua. Sabe um jeito de valorizar? Pô, agradece esse cara aí que está liderando o time que você faz parte, pô. Dá um abraço. Durante a semana, chama para comer uma pizza e paga a pizza dele, pô. Caralho, não é não, Rafael? Fala a Deus. Sabe, gente, a gente pode apreciar. Isso não é errado, não. Está errado você chegar, mandar uma mensagem no meio da semana e falar assim, ó, estou orando pela sua vida, tá, meu líder? Muito obrigado por você estar liderando. Pastor Henrique agora está lá no meio do mato, mosquito, me ligou lá, estava no meio, beira do rio, no barranco, a comunidade atrás, rio na frente, o barco calor que Deus dava uma suando. Pô, manda mensagem para ele essa semana, fala aí, pastorzão, que Deus te abençoe nessa tua missão aí, estou orando pela tua vida. Isso valoriza, cara. Valoriza, isso ajuda, isso serve para você e para o outro, você cresce
E o outro também. Atos que vocês vão fazer, que vai apreciar esse negócio, sabe? Olha para essas pessoas. Olha para o seu irmão que está no lado. Olha para o seu irmão que está no outro. Está em casa orando. Deus falou assim, olha pela vida da Natália. Ora, pô. Olha. Jesus. Eu nem sei porquê, mas o nome Natália veio na minha cabeça. Em nome de Jesus, te apresento a Natália. Pequenas coisas. Sabe? Essa semana, pensa nisso. Escolhe uma pessoa, 2, 3, 10, sei lá, cara. Todas. Mas não deixa passar sem apreciar essa pessoa, não. Não deixa passar sem dar um... Aí, muito obrigado. Que seja isso. Que seja uma mensagem de WhatsApp, curta. Assim, ó, muito obrigado. Você aprecia, as pessoas se desenvolvem, crescem, e nós crescemos juntos. 5, apoie com intercessão. Ore pelo nosso crescimento mútuo. Colossenses 4,12 vai dizer o seguinte: Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. O texto vai dizer que ele está fazendo o quê? Perseverando em oração. Perguntinha aqui que você guarde no seu coração aí. Não precisa nem me responder hoje. Quando foi a última vez que você orou por algum irmão, cara? Vamos mudar. Quando foi a última vez que você orou pelo teu chefe? Quando foi a última vez que você orou pelo teu amigo da faculdade? Quando foi a última vez que você orou por alguém? Como é que vamos crescer? E aqui, querido, não estou falando somente da igreja. Estou falando da igreja sim, mas não somente. Sabe, a gente tem luta, tem dificuldade, eu sei que tem. Mas você acha que vai resolver murmurando? Nossa, está difícil, pastor. Eu não aguento mais aquele amigo da escola, da faculdade, está me tirando sério. E você vai fazer o quê? Vai matar ele. Então o que você vai fazer? Vai matar a tua carne, meu filho. Dobrar o joelho e falar, Jesus, meu coração deseja a morte, mas eu estou te pedindo. Cuida daquele abençoado que está me tirando do céu. Sabe, a gente tem que orar mais, pedir a Deus mais, apresentar mais as pessoas para Cristo. Deus abençoa, Deus. Abençoe meu pastor, Deus. Abençoe meu líder. Abençoe meu irmão de igreja. Abençoe minha esposa. Abençoe meus filhos. Abençoe o Ministério de Louvor, abençoe o time Kid, o time da mídia, abençoe o time da administração, dê sabedoria, abençoe, Deus, abençoe o bispo, abençoe a bispa, abençoe os pastores, abençoe, Deus, abençoe, comece a orar, interceda, dobra o joelho, coloca as pessoas em oração. Sabe, eu estou falando isso para vocês, mas antes eu estou ministrando para mim. Quando a gente tira um momento de oração daqui na igreja, normalmente nas últimas sexta-feiras de todo mês, a Vanessa está à frente disso. A gente tem vindo para cá para orar juntos e clamar. Sabe, porque a gente sabe que quem abre os céus é a oração. Muitas respostas não vão estar em nenhum youtuber, muito menos no chat GPT. E eu sei que você procura lá um bocado de resposta. Estou mentindo? Não estou, eu sei que não estou. Mas sabe, muitas das vezes a resposta está aqui, ó. Quando você dobra o joelho e começa a apresentar para Deus. Aí crescemos. Aí desenvolvemos. Aí avançamos. Juntos. Eu estava aqui falando com o Gabriel. Aí estava ali, né? Gabriel é o menino que toca bateria ali, que por acaso é meu filho. Aí eu cheguei, sentei ali, né? Fui tocar. Tocar hoje no ensaio. Aí quando eu falei assim, Gabriel, cadê essa peça aqui? Aí o Gabriel, pai,
Fui botar meu celular semana passada, o negócio caiu, eu não achei. Eu falei, beleza, entendi. Mas cadê a peça? Aí ele, é que quando eu saí eu esqueci, eu falei, cadê a peça? Aí eu falei, meu filho, deixa eu te ensinar uma coisa. Só para você entender assim. Eu falei, Gabriel, a bateria não é minha. É sua. Mas não é sua porque você é baterista, não. É sua porque você faz parte desse corpo. Então, ela é nossa. E a gente se preocupa com quem é nosso. Ele. Eu falei assim, para aprender, só para massificar, você tem até o domingo que vem para achar a peça. O ensinamento tem que ser dado, né? Mas eu quis passar para ele que a igreja não é minha, cara. Sabe, a igreja é do pastor Rodrigo. A igreja é do pastor Henrique. Somos parte da igreja. Quando faltamos um culto, o que o pastor vai dizer? Cara, não dizer nada. O que você vai dizer para você mesmo quando você não vem num culto? E olha que temos um culto. 4 por mês. Não é o que eu vou dizer. Eu não tenho nada para dizer, cara. Vou te mandar mensagem sim, porque eu sou chato e me preocupo com você. Tanto que eu já pedi o pessoal da mídia para fazer o relatório de quem faltou, e aí amanhã eu já começo a mandar, ei, como é que você está? Você está bem? Estou com saudade de você. O que aconteceu? Voltei, fui te dar um abraço e você não estava lá. Mas sabe, eu não tenho que dizer nada. O pastor Henrique não tem que dizer nada. Ninguém tem que dizer nada. Por quê? Porque juntos para pertencer. Você tem que se sentir pertencente a essa comunidade. Você tem que sentir que essa aqui é a sua família. Você tem que sentir que isso aqui faz parte de você, que é seu, não meu. Que não é a igreja do pastor, é a minha igreja. Que quando você chama alguém, você não fala assim, vamos lá na igreja do pastor. Não. Vamos lá na minha igreja, eu quero te apresentar a minha igreja, o meu povo, a minha família, os meus amigos, as pessoas que oram por mim, as pessoas que intercedem por mim, as pessoas que estão comigo na luta, as pessoas que estão comigo na dificuldade, as pessoas que estão comigo. Quando eles me perguntam se estou bem, eu falo assim, tá. E eles sabem que eu não estou. É disso que eu estou dizendo. É dessa família. Sabe, e o mais importante é que você faz parte dessa família. Daqui a alguns minutos, a gente vai para a Santa Ceia. E essa mesa vai falar desse momento de comunhão entre os irmãos, entre eu e você. Mas ele não fala só disso. Antes de você vir à Santa Ceia, é normal, e você já participou, né? Você para se examinar, olhar para você, olhar para dentro de você e pensar, e aí? Como é que eu estou? Como é que está a minha vida? Como é que estão as coisas? O que me falta? O que eu estou fazendo errado? E é preciso você se examinar para fazer parte. Mas nessa noite eu quero que você tenha esse momento especial de, quando vier caminhando aqui para a Santa Ceia, lembrar que você faz parte dessa família. Que estamos crescendo juntos. E para crescermos juntos, vai ser necessário você caminhar, andar, orar, se entregar. Botar seu coração em Cristo. Lá no início de tudo, quando Deus criou todo mundo, Ele vai criar um homem e falar assim, isso é muito bom. Mas daqui a pouco Ele vai olhar e falar assim, não é bom que o homem fica só. Desde o início Ele sabia que não era bom. E hoje continua não sendo.
E se você é alguém que está se sentindo sozinho, eu quero primeiro te dizer, desculpe se temos falhado com você. Desculpe se temos errado com você como igreja. Mas eu quero te dizer que aqui você pode fazer parte. E há pessoas que querem caminhar contigo. Abre o seu coração, deixa ser ministrado pela vida dessas pessoas. Deixa ser ministrado por que Deus tem feito. Abra seu coração para que as pessoas possam entrar na sua vida. Dê oportunidade da pessoa. Quando te convidar para ir no GM, quando te convidar para vir num grupo de oração, quando te convidar para estar em algum lugar, cara, vá. Quando te convidar para fazer parte, vem fazer parte desse time aqui com a gente, vá. Eu estou precisando de ajuda na IBF, a Bruna manda uma mensagem para você, aleatoriamente. Daqui a pouco pinga lá, pim! E a Bruna está me chamando para ajudar na IBF. Mas não sei nada como criança. Sabe o que você faz? Conta comigo, Bruna, estou dentro. Mas o que eu vou fazer? Não sei. Mas vai lá, se bota à disposição. Sabe por quê? Porque Deus tem a ideia, o desejo de que cresçamos, mas juntos. Juntos. E nessa noite eu queria, nesse momento especial, tratar isso com você. Convidar para você ficar de pé. Enquanto você vai ficando de pé, eu queria que você pensasse se você tem andado sozinho. Se você tem se isolado.